Agora aqui a gente traz aqui as posições que eu comentei no início, quais são a posição do STJ com relação à cadeia de custódia e que traz para a gente a importância da cadeia de custódia, porque hoje os grandes escritórios, meu amigo, eles não se preocupam mais com a tese jurídica. É muito mais fácil para eles questionar ou apontar a quebra da cadeia de custódia. E aí eles têm o resultado mais prático, que é a absolvição do acusado, e muito mais rápido. Então, o ministro Ribeiro Dantas, o que é que ele traz nessa decisão? Ele diz que a principal finalidade da cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Então veja que o ministro Ribeiro Dantas aqui, ele traz a principal finalidade. Então, para ele aqui, a principal finalidade da cadeia de custódia é justamente essa originalidade, esta idoneidade do vestígio. E que aquele material que foi recolhido pela polícia é o mesmo e guarda as suas características em relação ao material que é apresentado em juízo. Então, busca-se assim assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrido durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado. Vamos ver mais uma decisão. Vamos seguir aí para o próximo slide, por favor. Bom, aqui é o ministro Rogério Schietti, e ele é muito preciso quando ele diz, e aí ele se filia à segunda corrente. Veja que a gente viu lá no primeiro, a primeira corrente mais ligada aos advogados, que estabeleciam a nulidade absoluta de todo o processo, no caso de quebra da cadeia de custódia, e a segunda corrente, que flexibilizava a depender da convicção do juiz e das demais provas dos autos. E o ministro Rogério Schietti, ele faz justamente isso, ele se filia à segunda corrente, e ele diz: com a mais respeitosa vênia, aqueles que defendem a tese de que a violação da cadeia de custódia implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras da exclusão da prova ilícita. Parece-me mais adequada aquela posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Então, claramente, vocês percebem então, que ele pondera, né, a eventual quebra de cadeia de custódia com os demais elementos produzidos na instrução criminal. Seguindo aí mais uma decisão do STJ. Bom, agora aqui temos a definição do ministro Ribeiro Dantas, né, no recurso em habeas corpus 77836, e o ministro Ribeiro Dantas, ele disse aqui o objetivo, né? A cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. Lembra lá que eu falei dos princípios? O segundo princípio, o princípio da licitude da prova. Aí o ministro Ribeiro Dantas contempla esse princípio aí nesse julgado. Então, o Instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Ok? Seguindo aí, mais um é o habeas corpus 653.515, no qual a sexta turma do STJ diz o seguinte: o entendimento, por maioria de votos, foi estabelecido pela sexta turma ao conceder habeas corpus e absolver um réu acusado de tráfico de drogas, porque a substância apreendida pela polícia foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre.
E aí, meus amigos, eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a atenção e o cuidado dos nobres colegas para a observância da portaria da nossa delegada-geral, para a portaria do excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública. E ambas as portarias prevêem a necessidade de que todos os vestígios apreendidos devem ser apresentados para a imprensa devidamente embalado e lacrado. Então não cabe mais fazer aqueles desenhozinhos, apresentar armas fora da embalagem, apresentar munição fora da embalagem. É preciso ter esse cuidado. E olha que no julgado aí a sexta turma concedeu habeas corpus justamente por isso, que a substância foi apresentada sem estar embalada e sem lacre. Então, terminando aqui o julgado, o que é que ele diz? Para o colegiado, como a origem e outras condições da prova não foram confirmadas em juízo, ela não poderia ser utilizada como fundamento para a condenação. Então veja que no segundo trecho da decisão, ele até faz uma referência, olha, eu até poderia relevar essa quebra da cadeia de custódia, eu até poderia relevar o fato da substância não ter sido devidamente embalada, desde que as demais provas fossem confirmadas em juízos. E aí, em um dos eventos que promovemos aqui em Salvador, com a presença inclusive da Senasp, no qual falamos um seminário sobre cadeia de custódia, um dos relatos que o juiz Anderson Bastos fez foi justamente esse, que em determinada situação ele teve dificuldade de condenar os réus, porque a guarnição, ao ser ouvida, e depois de um tempo razoável, não lembravam mais exatamente com quem estava a arma apreendida, com quem estava a droga. Então, o primeiro, o condutor, disse que a arma estava com fulano. A primeira testemunha disse que a arma já estava com Beltrano. A terceira testemunha disse que não, que a arma foi jogada no mato e foi recuperada pela polícia. Então, é justamente essa impossibilidade de se confirmar a apreensão de armas e drogas em juízo que pode gerar uma absolvição. Então, se associado a essa certeza, às demais provas, a gente conseguimos apresentar ao juiz uma prova devidamente lacrada, um vestígio devidamente lacrado, devidamente embalado, que traga para ele a segurança de que é o mesmo vestígio arrecadado no local do crime, é o mesmo que está sendo apresentado no juízo, certamente a condenação virá. Certamente o nosso trabalho terá mais qualidade, certamente vamos conseguir ver o êxito de nosso trabalho de investigação. Seguindo, por favor. Bom, aqui a gente traz aqui a ficha de acompanhamento dos vestígios, né, que foi, que a gente falou, a FAV, que foi a ideia inicial do comitê, criar essa ficha em papel para preenchimento de todos os campos. Vamos seguindo. Aí evoluímos para a utilização do MOP, né, que já é o Sistema de Mobilidade em Operações Policiais, já é algo conhecido tanto da Polícia Civil como principalmente da Polícia Militar. E a ideia é a gente utilizar o MOP no aparelho, inicialmente era tirar no aparelho celular, e pode ser utilizado no aparelho celular, mas eventualmente quem não queira utilizar o seu aparelho, vamos seguir aí, por favor, pode utilizar o LTE, que é justamente esse rádio que foi adquirido pela SSP, e a gente pode sim utilizá-lo como o veículo, o meio, o instrumento onde a gente vai baixar o MOP e vai cadastrar aquele vestígio. Seguindo. Bom, as dificuldades que precisam ser superadas, né? A preservação do vestígio por longo período, em face da demora processual, é um desafio. Os transportes desses vestígios também tem que ter muito cuidado, né? Porque em um baú de caminhão ele pode chegar a 70 graus Celsius, ou no porão de avião ele pode chegar a 50 graus negativos,
né? Então, a gente tem que ter controle. O controle com o selo, evitar a clonagem daqueles lacres. Tem que ter também o controle contra a violação, que pode ser intencional ou pode ser acidental. Então, tem que ser um lacre e uma embalagem resistente, que tenha resistência à tração. Seguindo, por favor. A segurança dos lacres, né? Uma verificação visual, o exame de marcação desse lacre, a tração do fio de selagem, né? Para evitar que ele se rompa. Os efeitos climáticos que podem interferir nesse vestígio biológico, a resistência à corrosão, a névoas e a salinas, e evidências de adulteração. Auditorias para evitar o desvio desse lacre também vai ser preciso que seja feito. Vamos seguir para o próximo slide, por favor. Cuidados necessários. Algumas provas não podem ser submetidas a saco plástico. E aí eu me refiro especificamente aos smartphones, né? Que o atrito do plástico com a tela pode desmagnetizar e a polícia perder esse material digital. Seguindo, por favor. O lacre, tipo de lacre. Aqui é só exemplificativo. A gente tem os lacres mecânicos, o lacre tipo VOD, o SS2, o Clip-Knock, e malote, um malote de PVC e malote plástico. Vamos seguir aqui só para a gente ver as ilustrações desses lacres. Pronto. Aí esse é um lacre mecânico, né? É o mais comum, onde aquele encaixe é feito ali. Tem uma trava. E ali é o número que eu me refiro, né? De controle do lacre. Esse não é o código de rastreamento. O código de rastreamento, como a gente disse, é dado pelo sistema MOP. Seguindo, por favor. Esse é o lacre tipo Void. Ele é muito utilizado, por exemplo, nos notebooks. E ele, uma vez fechado o equipamento, pode ser colado esse lacre, e quando ele é rompido, ele deixa essa marca void. Evidentemente que no momento da perícia, que o perito precisar ter acesso, ele vai romper o lacre, vai registrar data, horário, local, motivo, o nome dele, o cadastro dele, todas aquelas informações necessárias para a ficha de acompanhamento, o vestígio, faz a perícia e utiliza novo lacre tipo void. Seguindo, por favor. Esse aqui eu trago esse malote só para que a gente tenha ideia que esse lacre SS2 e esse malote não é muito utilizado para transporte de valores, porque ele é opaco. Na Polícia Civil, ele não é muito interessante, por ser opaco, ele pode gerar uma insegurança de quem recebe o vestígio. E a cada passagem, cada entrega, cada recebimento pode ter a necessidade de gerar o rompimento desse lacre, a conferência do que exatamente contém na embalagem. Então, não é um lacre muito útil para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil, é melhor que sejam usados as embalagens transparentes. Seguindo. Esse é um lacre Clip-Knock, que ele tem no centro, ele tem essa estrutura de metal. Uma vez rompido, a estrutura de metal se parte e fica evidente, não tem como colocá-lo no lugar de novo. Vai ficar evidente que houve o rompimento. Seguindo aí, um tipo de malote, né? Tipo com um zíper. Eu volto a dizer, para o aparelho celular não é o ideal, porque este daí não tem a tecnologia da gaiola de Faraday, que protege contra um acesso remoto. Seguindo. Esse é um tipo de malote plástico para coleta de material biológico. Pode seguir. Aí seria um malote de PVC, né? Talvez útil para veículos, para proteção de veículos. E aí, bom, aqui eu trago mais detalhadamente, né? Como é que funciona esse lacre. O VOD, que fornece o void, pode seguir, pode passando. O SS2, que já falamos também, pode passar esse. Bom, e por fim, uma preocupação ecológica, né? Que é importante que as embalagens sejam reutilizáveis. Reafirma aqui
a necessidade que a Polícia Civil tem que ter esse compromisso com o meio ambiente, então trazer um conceito de economia circular e não linear. Então, os produtos adquiridos, ele precisa ter uma normatização de produtos de consumo reciclável e exigir também que sejam utilizados aditivos biodegradáveis. Pode passar. A compra com registro de preço é mais interessante, porque é interessante que todas as instituições envolvidas, eu digo aí, a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Ministério Público, façam uma compra de um único embalagem, de uma única lacre, porque com isso você consegue baratear. A compra conjunta é interessante para a indústria, porque a indústria não vai se mobilizar se a compra não for em grande quantidade, e por sua vez a administração pública também tem uma responsabilidade fiscal, não pode comprar de forma exagerada. Então, essa compra conjunta com Polícia Militar, Polícia Civil, DPT e MP, me parece que é o caminho melhor para a aquisição de lacres e embalagem. A rastreabilidade do fabricante, né, para evitar fraudes na emissão do lacre, logomarca da Polícia Civil também não me parece que seja interessante, porque dificulta essa compra conjunta. Parece que o mais interessante é que seja feita aquisições sem uso da logomarca e criar uma padronização nacional entre as instituições para reduzir o preço e a viabilidade da indústria. Ok? Bom, a Senasp, né, ela tem esse registro de preço para aquisição, que é o que eu me referi lá, que a gente aderiu a essa ata, e aí foram comprados lacres, embalagens e envelopes. Seguindo. Bom, então, agradeço, deixo aí o meu e-mail para dúvidas, as perguntas podem ser encaminhadas para o meu e-mail funcional, que na medida do possível, né, essa correria que todos nós estamos passando, estamos vivendo um momento singular na Polícia Civil, um momento de transformação, um momento de muito avanço, e que a gente pretende realmente chegar a esse desafio proposto no nosso plano estratégico, que é ser uma referência nacional, um corpo de excelência em investigação das infrações penais. Agradeço, estou à disposição aí. Obrigado.